Graça e paz, com alegria, eu, pastor Luciano, deixo uma palavra ao seu coração, para sua reflexão, meditação, e assim você possa aplicá-la e vivê-la, aprendendo lições preciosas pela palavra de Deus. Hoje eu quero falar em uma história que se encontra em Lucas 17, a história de 10 homens leprosos que viviam fora das suas cidades e se aglutinavam, se reuniam porque todos tinham a mesma necessidade, a necessidade de ser curado de uma lepra. Enquanto isso, eles deveriam viver afastados da família, da sociedade e estarem também numa posição de impureza religiosa, porque a doença era transmissível e eram párias, vistos como fontes de contágios e até mesmo como amaldiçoados por Deus. E esses homens se uniam, faziam uma espécie de cooperativa para sobreviver, para poder viver, e era muito comum, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a incidência e número de relatos que falam da vivência e de como esses leprosos tiveram, muitos deles, a condição de se aproximando de Deus, abençoar outros e serem abençoados. Então nós encontramos esses 10 homens, o número completo, unidos, vivendo uma vida subhumana, e quando eles, na divisa da Galiléia com a Samaria, Jesus está indo para Jerusalém, e ele tem que cruzar essa fronteira. Quando ele entra no território de Samaria, estão esses 10 homens, certamente perto de um povoado, próximo de uma cidade, e quando eles veem, percebem que Jesus está passando, eles sabem que não podem perder aquele momento e com urgência gritam em uma atitude de humildade, pedem para que Jesus venha se apiedar-se deles. E é isso que o texto bíblico vai dizer, que ele diz assim: Mestre, tem piedade de nós, versículo 12 do capítulo 17, tem piedade de nós. E Jesus não fez escudo, não fez ouvidos surdos, Jesus não fez como fez aquele sacerdote, como fez aquele levita que viu um homem semi-morto no caminho que desce para Damasco, para Jericó, e fez como se não estivesse vendo. Jesus para, Jesus ouve, Jesus se importa e interrompe a sua caminhada. Nesse momento, ele dá uma ordem simples, ele não tem um diálogo longo, ele diz assim: se apresentem-se ao sacerdote e vocês serão purificados. Isso está aqui no versículo 14, vão mostrar-se aos sacerdotes. E de fato era um comando, e esse comando requeria uma obediência, e eles obedeceram. A fé tem um componente de obediência. Quando a gente obedece àquilo que Deus determina, a gente está tendo fé, porque a gente acredita que o que Deus disse vai se cumprir. Porém, essa fé, ela precisa ter sinais evidentes de compromisso, de ligação. Uma fé que só recebe meios de cuidados e não se oferece em resposta ao que recebeu da parte de Deus, é uma fé limitante. E essa fé é uma fé curiosa e ela não tem um poder salvífico. A fé que salva é uma fé que liga, é uma fé que aproxima a pessoa doadora. Quando eu me aproximo de Deus com uma fé de que Ele pode me dar o que eu necessito, Deus é poderoso para fazer, não estou questionando isso. Mas eu quero dizer que a sua fé tem que ter uma qualidade de amor, de relacionamento, de entrega, para que ela seja uma fé salvífica. E nós vamos ver isso com o decorrer dessa palavra. O fato é que os 10 se juntaram e foram. E mais uma coisa a se dizer, eles não foram curados imediatamente, eles foram curados paulatinamente. Em outras palavras, eles foram curados à medida que obedeciam aquele comando,
que iam em direção ao sumo sacerdote, que era a pessoa responsável no contexto da época, para declarar a extinção da enfermidade, da doença, para dizer ao público em geral que fulano de tal, que havia sido leproso, já não era mais. E é nesse contexto que Jesus manda. E a lepra estava ali na pele de todos eles, e eles se dirigiram ao sumo sacerdote. E quando eles estavam em uma certa altura, nós não sabemos precisar se no começo da jornada, na metade da jornada, ou próximo de chegar à casa do sumo sacerdote, todos perceberam que a lepra havia sumido, que eles não eram mais leprosos, que eles haviam sido abençoados por Deus, eles haviam obedecido o comando de Deus. E quando isso aconteceu, a Bíblia informa que 9 foram embora para suas casas. 9 se distanciaram da pessoa de Jesus porque já haviam recebido a bênção e não voltaram para agradecer. O versículo de número 15 diz assim, 14, enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe agradeceu. Este era samaritano. O que a gente tem a dizer aqui? A gente aprende muito com os pequenos detalhes da vida de outras pessoas, pequenos gestos, pequenas atitudes. A gente tem que aprender e tem que incorporar o que aprende à vida. Meus queridos, eu quero aprender não com 9, eu quero aprender com 1. Porque não é a maioria que muitas vezes tem a lição, por mais que seja uma massa estatística densa, 90% dos entrevistados. Eu quero aprender aqui com 10% dos entrevistados. Lembra quando eu falei que a conversão verdadeira implica em uma adesão à pessoa de Jesus? E não apenas ao que ele tem a oferecer? 90% foram humanos naturais, humanos sem percepção espiritual, sem ação da obra do Espírito Santo no coração. Eles receberam a bênção, o que é que acontece? Vão embora. Porque eles foram saciados nas suas necessidades. Eles foram plenos nos seus desejos. E o egoísmo aparece justamente nessa hora e nesses fatos, quando a gente recebe algo e volta à velha vida. A dor, a necessidade não nos faz cambiar, converter o nosso caminho para um propósito novo, diferente. Isso é muito triste, isso acontece muito, isso não é uma coisa rara, é uma coisa cotidiana, rotineira. Esse único que volta porque ele sabe que a pessoa de Jesus é mais importante do que as bênçãos que Jesus pode oferecer. A oração do Pai Nosso diz, santificado seja o teu nome, não é santificado sejam as tuas bênçãos. Tem pessoas que colocam no pedestal o poder de Deus que pode trazer bênçãos. Eu quero colocar no pedestal, claro, pedestal entre aspas, Deus, aquele que está no trono. Ele é mais importante do que tudo que ele pode oferecer, ou possa oferecer. É quando a gente entende que a pessoa de Deus é mais importante do que as coisas que Deus pode proporcionar, que eu vivo de fato uma verdadeira conversão. Eu não quero coisas, eu quero Deus. Quando o salmista diz no Salmo 16, outro bem não possuo senão a ti somente, é essa ideia de se apropriar de Deus, de pertencer e ter Deus como seu pastor. Isso muda tudo, isso faz toda a diferença. Aí eu quero colocar a essa altura algumas lições que são muito relevantes para as nossas vidas. O que fazemos depois que as nossas necessidades são atendidas? O que fazemos quando as nossas bênçãos, nossos desejos, nosso pedido de socorro é atendido?
Eu posso me voltar ao meu individualismo, ao meu egocentrismo, ou eu posso voltar para adorar a Deus. Eu posso voltar ao momento de oração, ao momento da intimidade, ao momento do derramar-se diante de Deus. Eu vou ler novamente esse texto, é muito profundo. A parte do retorno do samaritano. Um deles, quando viu que estava curado, voltou. A nossa atitude não é nunca ir para frente sem voltar, é ir e voltar. Enquanto a gente progride, a gente volta para a presença de Deus. E quanto mais volta para a presença de Deus, mais a gente progride. Mas é esse ato de parar, refletir, pensar, contar aquilo que Deus faz e fez por nós. Quando a gente volta para agradecer. Diz que ele voltou louvando a Deus em alta voz. Ele não volta calado, ele volta proclamando. E em alta voz não é para Deus ouvir, mas para que todos ouçam que Deus foi bom, Deus foi generoso, Deus foi gracioso sobre a vida daquele homem, sobre minha vida, sobre sua vida. É quando a gente volta para agradecer que Deus dá mais, que Deus abençoa mais. Agradeça por tudo, por coisas grandes, pequenas, pelas lutas, pelas dificuldades. Agradeça. E diz que esse era samaritano. É provável que naquele grupo havia judeus de Judá, a parte mais nobre, onde estava o templo, Jerusalém, as cidades ao redor. Mas ali na Samaria se esperava que houvesse muitos samaritanos e alguns judeus também. Mas curiosamente, como a história do bom samaritano, o nome já diz samaritano, quem é o mocinho da história aqui não são os judeus de Judá, são os samaritanos. E para que você que me ouve talvez não saiba, quando houve o cativeiro assírio e as 10 tribos do norte foram levadas, era justamente esse território de Samaria. Samaria compunha as 10 tribos do norte e esse miolo no centro de Israel era a parte chamada dos samaritanos. Foi que os assírios fizeram. Eles levaram boa parte da população para um outro lugar distante e trouxe povos diferentes, conquistados por eles, para a terra onde era Samaria. E povos se juntaram, se uniram, se miscigenaram, tornaram um povo misto, porque não eram a única origem genética. E o judeu, ele prioriza a pureza genética porque eles esperam que os judeus venham por meio dele, aliás, que o Messias venha por meio deles, e para que o Messias venha por meio deles, tem que ser pessoas de sangue puro, linhagem pura de judeu. E o judeu, então, eles olham com muito desprezo para aquele que não tem sangue limpo, sangue judeu puro, judeu casa com judeu, é muito comum isso acontecer. E os samaritanos eram esse povo misturado, desprezado por judeus e por samaritanos, uns se odiavam mutuamente. Basta ler João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço, e ali ela vai falar dessas questões políticas e religiosas entre samaritanos e judeus. E Jesus, ao contar essa história, Jesus está dando protagonismo e destacando a pessoa do samaritano, dando a ele o papel de mocinho. Isso mostra que a fé, a crença, o louvor, a gratidão, muitas vezes vem de onde a gente menos espera. Quem esperaria que Paulo um dia se converteria? Quem um dia esperaria que Raabe, uma prostituta, estaria na linhagem de Jesus? Meus queridos, a palavra deve ser lançada e pregada a todos, não apenas aqueles que eu acho que têm jeito de crente, que podem se tornar um seguidor de Jesus.
há pessoas que não têm nenhuma probabilidade humana de ser um seguidor de Jesus e passa a ser um seguidor de Jesus fiel, dedicado. A história desse bom samaritano nos ensina isso. Uma coisa que também quero destacar aqui é a relação complementar entre pedir e agradecer. Se eu não entro por esta regra sequencial, eu estou fugindo à regra. A regra não é só pedir e receber, a regra é pedir, receber e agradecer. Nas duas pontas estão as palavras pedir, passo inicial, agradecer, passo conclusivo. Nós devemos aprender com urgência. É isso que esse samaritano faz. Outra coisa, aqui nós aprendemos que Jesus sabe contar. Quando você vai conversar com uma pessoa analfabeta, você pergunta se ela sabe fazer as operações básicas, se ela sabe escrever números e se sabe ler e escrever. Alguns até sabem números, outros não sabem letras, não sabem escrever. Jesus sabe contar. Se você não sabia disso, eu vim aqui hoje para dizer que ele sabe contar. Que toda a bênção que um dia ele derramou sobre sua vida, ele sabe a hora, o dia, o momento. Sabe para quem foi. E quando você não volta para agradecer, ele diz assim, está faltando 1, 2, 3, 4. Tem pessoas, ele diz assim, eu sei contar quantos vieram perguntar e pedir, eu sei contar quantos não voltaram para agradecer, como também sei valorizar e contar quem voltou para agradecer. A gente precisa aprender isso. E isso vai fazer diferença na nossa vida espiritual. Porque a falta de gratidão é um sinalizador daquele que olha só para o presente, para o agora e não para o futuro. Essa expressão do aqui e do agora não te faz olhar para o futuro e nem olhar para o passado como uma espécie de bússola para agradecer e para crer. É importantíssimo que a gente saiba agradecer, porque a falta de gratidão é um termômetro que dá sinais perigosos nas nossas vidas. Posso dizer também que a história traz aqui um sinalizador estatístico. Esses números não mudam com facilidade. Em regra, a gente encontra na vida da igreja, nas vezes que eu fui abençoado, quantas vezes eu voltei para agradecer, quantas pessoas voltam para agradecer. É como se isso fosse um sinalizador estatístico de que entre 10, 9 vivem como se nada tivesse acontecido e 1 vive como grandes coisas tivessem acontecido e voltam para louvar e agradecer. Isso te convida a escolher na estatística de que lado você quer estar. Eu quero estar no lado dos 10%, de 1 que voltou para agradecer. Por último, eu quero deixar uma outra reflexão sobre os limites da bênção. Sim, limites da bênção. Quando aqueles 9 receberam a bênção de ser curados da lepra, eles foram parcialmente abençoados. Eles se livraram de uma doença. Mas quem volta para agradecer, aperfeiçoa o coração para ser uma pessoa melhor, ele é capaz de agradecer, ele reconhece e aponta para alguém que fez por ele e quer viver por alguém, por aquela pessoa que fez por ele algo. E a bênção vai se prolongando, se multiplicando, se transformando em outras bênçãos. Por quê? Porque quem volta para Jesus não fica apenas com a bênção da cura física. Outras bênçãos vêm nos relacionamentos familiares, a bênção na vida de um filho, mais saúde, mais alegria, mais louvor,
mais comunhão, mais crescimento espiritual, mais apatia pelo que sofre, menos eu mais o outro, menos eu mais Deus. Isso tudo é obra, são bênçãos que se vão consolidando, se avolumando, se amontoando sobre nossas vidas por um ato de voltar para agradecer, porque quem recebe e vai fica só com uma bênção, mas quem vai e volta fica com várias bênçãos no seu coração, na sua vida. Que essa história dos 10 leprosos e, sobretudo, a história daquele que voltou para agradecer seja um marco na minha vida e na sua vida, hoje e sempre. Amém.